Olá, querido aluno, aluna, tudo bom? Aqui é a professora Andresa Bello. Esse aqui é o terceiro vídeo da disciplina de Psicologia 1. Lembrando que esses conteúdos de psicologia são todos aí vinculados a disciplinas da educação. Nosso objetivo com esses conteúdos aí é que nós venhamos a aprimorar o nosso olhar, a nossa capacidade em relação ao processo de ensino-aprendizagem, tá bom? Lembrando, né, a psicologia ela é bem mais extensa, existem muitos conteúdos interessantes, mas obviamente o nosso módulo ele é bem curtinho, então a gente vai ficar com os principais assuntos envolvidos aí com a educação, tá? Só para lembrar, não esqueça de estar ali colocando, anexando o seu trabalho de conclusão de módulo na nossa terceira aula, no nosso terceiro encontro, dentro ali do post relativo aos trabalhos de conclusão de módulo. Não coloque o seu trabalho em outro post, tá? Coloque ali naquele trabalho e coloque dentro da data combinada. Caso você já tenha feito seu trabalho e queira enviar antes, aí você pode, tá? Só não pode enviar com atraso, porque a gente tem que fechar aí o nosso diário para o início do próximo módulo, tá? Bem, nós vimos ali no primeiro vídeo sobre as questões relativas à definição do que seria a psicologia, né? Vimos a diferença entre a psicologia científica, vimos também ali a diferença sobre o que é o senso comum, né? E vimos um pouco sobre a evolução da psicologia. Vimos que a psicologia ela vai surgir como ciência na Alemanha, mas ela vai se desenvolver mesmo aí nos Estados Unidos. Vimos algumas abordagens, né? As abordagens ali daquelas três escolas estudadas, o associacionismo, o estruturalismo e o funcionalismo. E na aula de hoje, finalizando a nossa apostila, terminando de ler todos os conteúdos juntinhos, nós vamos estar falando sobre as teorias que foram ali desenvolvidas já no século XX, tá? Bem, dentro da nossa apostila nós temos assim, as principais teorias da psicologia do século XX. A psicologia, enquanto um ramo da filosofia, estudava a alma. E essa questão da alma, ela foi um pouco complicada durante muito tempo, porque nós sabemos que a Europa, ela sempre teve ali fortemente questões ligadas à religião. E quando você fala de alma, de corpo, por exemplo, a ciência da medicina também sofreu muito com as questões assim relativas, né, à religião, no sentido de que a alma e o corpo, como elas são vistas como algo divino, né? O estudo delas, a gente não, nessa época não se sabia até onde que havia uma violação, né, daquilo que era divino quando se estudava ali, por exemplo, a anatomia, que era o corpo, né, o estudo ali do corpo, enfim. Então, assim, houve ali um avanço muito grande quando você tira a psicologia de dentro da filosofia, que estuda meramente a alma. Então, a psicologia ela científica, né, que é a que nós estamos estudando, ela vai nascer de acordo com os padrões da ciência do século XIX, tá? Onde ali a preconização da psicologia sem alma. E isso é muito importante, porque já ali no Renascimento, né, o teórico René Descartes, ele vai começar a lutar pelo estudo, né, a teoria da dicotomia entre a alma e o corpo. E isso é muito importante, porque uma vez que você concebe que a alma e o corpo são coisas distintas, apesar delas terem a influência uma em relação à outra, acaba que você não vai tocar ali naquilo que era considerado divino para a sociedade da época, tá? Então, assim, o conhecimento tido como científico, né, ele vai passar a ser, então, produzido em laboratórios, com o uso de instrumentos de observação e até mesmo ali de medição, né, para averiguar dados, né, quantitativos. Se antes, no caso, a psicologia ela estava subordinada à filosofia, a partir do século XX ali, né, ele vai passar a ligar-se às especialidades da medicina, que vai ser assumido ali antes da psicologia, né? O método de investigação de ciências naturais com um critério rigoroso de construção do conhecimento. Então, ali passava-se, então, a psicologia por um método rigoroso, onde havia ali uma experimentação, uma análise crítica daquilo que havia por objetivo sido estudado, tá? Nós vimos então que a psicologia científica ela vai iniciar ali com 3 escolas ou abordagens. Quando nós falamos ali escolas, nós vimos isso no segundo vídeo, é a mesma coisa de você falar abordagem, a forma como você aborda um determinado assunto, que seriam elas o associacionismo, o estruturalismo e também ali o funcionalismo.
tá? E no século XIX, essas 3 escolas, elas foram, vamos dizer assim, substituídas por novas teorias. Apesar de que essas novas teorias que nós vamos ver na aula de hoje, vocês vão perceber que elas têm muito ainda, né, influência das 3 escolas, dessas 3 abordagens, que seriam elas aí o behaviorismo, que é a teoria ali do estímulo e da resposta, Gestalt e a psicanálise, tá? A primeira teoria que nós vamos estudar aí é o behaviorismo. O behaviorismo seria ali o estudo do comportamento. Behaviorismo vem da palavra behavior, né, que em inglês significa comportamento. Lógico, obviamente, nós vamos ver que aqui o estudo da psicologia vai partir por meio do comportamento do ser, tá? Do indivíduo. A gente vai ver que ali há uma análise experimental em laboratórios, onde há uma observação dos comportamentos praticados pelas pessoas ou pelos animais em determinado ambiente, tá? O behaviorismo, ele também pode ser chamado de comportamentalismo, teoria comportamental, análise experimental do comportamento ou análise do comportamento, tá? Nós temos aí o Watson, tá? E como teórico, Pavlov e o Skinner. Skinner é o que mais vai se sobressair dentro do behaviorismo, tá? Geralmente quando cai em provas de concurso, sempre é associado o nome ali de Skinner. Mas nós não podemos esquecer também de Watson e Pavlov, tá? Watson, ele postula o comportamento como objeto da psicologia. Lembra que desde do nosso primeiro vídeo, desde a nossa primeira aula, a gente tem comentado, foi feita a pergunta, né? Qual é a análise do estudo, qual é o objeto de estudo da psicologia, né? A gente falou que cada ciência tem seu objeto de estudo, como por exemplo, a medicina, né? Você vai ver ali o cardiologista. Qual é o objeto de estudo do cardiologista? O coração. E aí a gente pergunta qual é o objeto de estudo da psicologia. Para a teoria behaviorista, para essa teoria do comportamento, né? A análise de estudo, o objeto de estudo é o comportamento, né? Então eles vão utilizar o comportamento como esse objeto de observação, um objeto mensurável, um objeto que dá para fazer experimentos e que poderiam ser reproduzidos em condições diferentes e por sujeitos diferentes. Ou seja, eles observariam um comportamento com um ser, tá? Um sujeito pratica dentro de um ambiente e eles simulariam esse mesmo ambiente com outro sujeito para perceber se realmente naquela mesma condição, naquela mesma situação, todas as pessoas agiriam da mesma forma, tá? Então essas características, elas foram muito importantes para a psicologia, porque a psicologia passou a ter o status de ciência, rompendo aí definitivamente com a tradição da filosofia, tá? Agora, então, a psicologia tem o seu objeto de estudo, que seria aí o comportamento, algo concreto, né? Para o behaviorismo, né? Portanto, aí, né, o behaviorismo se dedicou ao estudo do comportamento, na relação que se mantém com o meio onde aquele determinado comportamento ele ocorre. Mas como o comportamento e o meio são termos amplos demais para serem úteis para uma análise descritiva dessa ciência, os psicólogos dessa tendência chegaram ao conceito de estímulo e resposta. Olha que interessante. Eles vão falar que tudo que nós... a resposta seria o comportamento, tá? Tudo que nós respondemos por meio de um comportamento, respondemos por este comportamento porque nós recebemos ali um estímulo. Esse estímulo pode ser aí um estímulo positivo ou um estímulo negativo, tá? A análise experimental, então, de comportamento tem ali, né, conforme eu já havia falado, o Watson e Skinner, né? Tem também o Pavlov. O behaviorismo de Skinner, ele foi conhecido como a análise experimental do comportamento, tá? E ele vai falar, ele vai definir que existem 2 tipos de comportamento. O comportamento, ele pode ser um comportamento respondente ou ele pode ser um comportamento operante. O que seria esse comportamento respondente? O comportamento respondente é aquele comportamento que é involuntário, ou seja, é aquilo que a gente pode chamar de reflexo, aquilo que responde a algo de maneira que nós não podemos ali praticamente controlar. Ou seja, os estímulos do ambiente provocam em nós algo e nós respondemos. Vamos ver uns exemplos para ficar mais fácil?
Quando nós estamos dentro de um quarto escuro durante muito tempo e alguém acende a luz, houve ali um estímulo no ambiente, ou seja, acendeu a luz. E automaticamente vamos ter ali um comportamento respondente, ou seja, a pupila dos nossos olhos vão ser dilatadas. Existe, por exemplo, ali, né, outro exemplo que seria a salivação provocada se nós colocarmos uma gota de limão na ponta da nossa língua. Nós começamos ali a salivar. Ou quando passa ali um vento frio, né, no nosso corpo e a nossa pele vai arrepiar. Ou quando, por exemplo, a gente corta uma cebola e a gente começa a chorar. Geralmente, quando alguém chega e a gente acabou de cortar uma cebola e vê que a gente chorou, a pessoa pergunta automaticamente: por que você tá chorando? Quem foi que fez você chorar? Porque a gente associa que aquele comportamento do choro só pode ter sido provocado por um estímulo. E realmente foi, o estímulo foi a cebola. Só que esse estímulo aqui, no caso, foi um estímulo involuntário. E existe o outro tipo de comportamento, que é o chamado comportamento operante. Esse comportamento operante é aquele comportamento que é voluntário, ou seja, aquilo que a gente faz tendo ali um certo controle, tá? E vai abranger uma quantidade muito maior de atividades humanas, desde os comportamentos básicos do bebê, de balbuciar, agarrar os objetos, olhar os enfeites do berço, até mesmo os comportamentos mais sofisticados que um adulto pode apresentar. Lembrando que a análise experimental do comportamento, ela vai ocorrer em todas as idades. Todas as idades apresentam aí comportamento respondente, assim como comportamento operante, tá? Na sua apostila tem essa imagem aqui do ratinho dentro da caixa. Esse ratinho dentro da caixa é um experimento de Skinner e é chamado a caixa de Skinner. Eu vou ler esse trecho aqui da nossa apostila para que você entenda o que Skinner fez, tá? Um ratinho foi colocado na caixa de Skinner, um recipiente fechado no qual encontrava apenas uma barra. Essa barra, ao ser pressionada por ele, acionava um mecanismo camuflado que lhe permitia obter uma gotinha de água, que chegava à caixa por meio de uma pequena haste. Que resposta se esperava daquele ratinho? O que ele esperava do ratinho? Esperava-se que pressionasse a barra. Como que isso ocorreu pela primeira vez? Pela primeira vez, aconteceu por acaso. O ratinho ali, conhecendo o ambiente, acidentalmente pressionou a barra, o que vai trazer para ele pela primeira vez a gotinha. E devido àquela sede que ele tinha, a gotinha saciou na hora, né? Então, o que se espera depois disso, né? Se espera que toda vez que o ratinho sinta-se sede, ele vá ali repetir aquele comportamento, porque o ambiente já tinha ali criado um estímulo para que obtivesse ali essa resposta. Então, nesse caso de comportamento operante, ou seja, ele tem uma escolha, ele vai apertar ali porque ele quer um resultado, é um estímulo e uma resposta, tá? O que propicia a aprendizagem, por exemplo, de comportamentos é a ação do organismo sobre o meio. E o efeito dele resultante, satisfação, por exemplo, de uma necessidade. Ou seja, a aprendizagem ela está na relação entre uma ação e a relação entre o seu efeito, tá? Ele vai falar, Skinner, né? Vai falar que existem aí formas de você punir para que você venha eliminar um comportamento, ou seja, você faz uma punição. O objetivo dessa punição é que que aquele sujeito, aquele ser, não faça novamente aquele comportamento, como por exemplo, a criança não conseguiu obter uma nota, você tira ela daquela escola, você tira o videogame, criou uma punição. Automaticamente no próximo ano ou no próximo bimestre, aquela criança não vai querer passar pela mesma coisa, porque a punição serviu como um estímulo para eliminar um comportamento não desejado. E existe também uma coisa chamada reforço. O reforço é quando a gente tem o objetivo de manter aquele comportamento. Por exemplo, a criança tirou 10, aí você fala assim, toda vez que você tirar 10, você vai ganhar 10 reais. Então, automaticamente, aquilo ali é um reforço positivo. Cada vez que a criança ganhar 10 reais, ela vai se sentir estimulada, vai ocorrer um reforço naquele comportamento e aquela criança vai querer sempre tirar notas boas, tá? Lembrando só que uma coisa, a punição, ela vai variar de indivíduo para indivíduo, assim como o reforço também varia de indivíduo para indivíduo. Então, aquilo que é considerado uma punição para uma pessoa, pode até mesmo ser considerado um reforço para outra, e vice-versa, tá? Vamos lá.
lá, o reforço positivo. O que seria o reforço positivo? O reforço positivo é quando o indivíduo aprende novos comportamentos cujos efeitos são agradáveis porque lhe provocam prazer. Ali tem um exemplo de uma criança que tirou nota boa, ela está super feliz porque ela deve ter ganhado algo, ela está ali ganhando até mesmo a satisfação pessoal, o reconhecimento. E existe também o reforço negativo, quando a aprendizagem tem como efeito a remoção de estímulos aversivos ou desagradáveis que lhe provocariam dor, tá? Aqui no próximo slide nós temos a punição, e eu trouxe essas duas imagens porque são imagens bem pesadas, mas tem ali um fundo de behaviorismo, vamos dizer assim. A punição é um outro procedimento importante, tá? Lembrando que isso aqui é o pensamento dos teóricos do behaviorismo, tá? Que envolve aí a consequenciação de uma resposta quando há a apresentação de um estímulo aversivo ou remoção de um reforçador positivo presente, tá? Os dados de pesquisa mostram que a supressão do comportamento punido só é definitiva se a punição for extremamente intensa. Isto porque as razões que levaram à ação que se pune não são alteradas com a punição, tá? A gente tem um exemplo ali do menininho, tá ali com o chapéuzinho, provavelmente ele deve ter feito algo errado, ele tá sendo punido. Tem aquelas punições tristes, né, do milho, né? Essa imagem ali é uma imagem até mais leve, mas existem imagens bem pesadas, né, sobre esse tipo de punição. Então, assim, para o behaviorismo, a punição ela é importante, mas hoje a gente sabe que a punição, e é até isso que tá ali, né, os dados da pesquisa mostram, né, que a supressão tá dizendo o quê? Que a punição, será que traz o conhecimento de algo, a modificação de um pensamento, ou só ali a pessoa faz porque ela não quer passar por aquele trauma? E ali tá só estimulando a raiva, o ódio, coisas negativas, né? Então, punir ações leva à supressão temporária da resposta, sem contudo alterar a motivação. Então, ali a punição, ela muda temporariamente a resposta daquele comportamento, mas ela não altera a motivação pela qual o indivíduo agiu daquela forma, tá? Por causa de resultados como estes, os behavioristas têm debatido a validade do procedimento da punição como forma de reduzir a frequência de certas respostas, tá? As práticas punitivas correntes na educação foram questionadas pelo behaviorismo, tá? Por exemplo, obrigava-se aí o aluno a se ajoelhar no milho, a fazer inúmeras cópias em um mesmo texto, a receber, por exemplo, reguadas na mão, né, enfim, no corpo, a ficar, por exemplo, isolado e por aí vai. Generalização. Quando estamos treinados para emitir uma determinada resposta em uma dada situação, poderemos emitir esta mesma resposta em uma dada situação. Olha que interessante. Quando percebemos a semelhança entre os estímulos, aglutinamos em classe, estamos usando a capacidade de responder de forma semelhante a situações que percebemos como semelhantes. Ou seja, aquilo que você já passou, você tem uma forma de generalizar. Em formas semelhantes, você generaliza e se comporta da mesma forma, tá? Então, esse princípio da generalização ela é fundamental quando percebemos, por exemplo, na aprendizagem escolar. Nós aprendemos na escola alguns conceitos básicos, como, por exemplo, fazer contas, escrever certas palavras, graças a uma coisa chamada generalização. Você, às vezes, sabe escrever uma determinada palavra que é parecida com uma outra. Você, por meio da generalização, escreve a outra, mesmo que você nunca tenha escrito. Podemos transferir, então, esses aprendizados para diferentes situações, como, por exemplo, dar troco ou recebê-lo numa compra. Você escreve ali uma carta para alguém distante. Você aplica, por exemplo, os conceitos de física para consertar alguns eletrodomésticos na sua própria casa. A outra teoria seria a teoria da Gestalt. O que seria essa teoria da Gestalt? É um termo alemão que tem uma tradução muito difícil para o português, tá? Seria ali a psicologia da boa forma. É aquilo que você tem a sua primeira impressão das coisas. Por exemplo, eu trouxe essa imagem aqui do lado e você vai ter uma primeira impressão. Algumas pessoas vão ver uma taça, outras pessoas vão ver dois rostos, né, se aproximando. Então, a Gestalt, ela vai falar que é aquilo que você tem como primeira impressão.
Existem pessoas que passam por situações. E qual é a primeira impressão que ela tira daquela situação? Vamos supor, numa prova, né? Aplicou uma prova. Várias pessoas passaram por aquela situação. Mas a primeira impressão que cada uma tem daquela prova pode ser diferente, tá? Os gestaltistas, eles estavam preocupados em compreender quais os processos psicológicos estavam envolvidos na ilusão de ótica, tá? Quando o estímulo físico é percebido pelo sujeito como uma forma diferente da que ele tem na realidade. Se você pesquisar aqui na internet, existem várias formas, tá? De ilusão óptica da Gestalt. Por exemplo, é o caso do cinema. Quem já viu uma fita cinematográfica, você vai saber que ela é composta de várias fotos estáticas, né? E o movimento que vemos na tela é apenas uma ilusão óptica causada pela imagem pós imagem retiniana, ou seja, a imagem demora um pouco para se apagar em nossa retina. Como essa imagem demora um pouco para se apagar na nossa retina, a próxima imagem, quando ela chega, você não consegue perceber que há ali várias imagens sobrepostas. Como as imagens vão se sobrepondo em nossa retina, então temos aí uma sensação de movimento. Mas o que de fato está na tela é uma fotografia estática, tá? Percepção. A percepção é o ponto de partida e também um dos temas centrais da teoria da Gestalt, tá? Os experimentos com a percepção levaram os teóricos da Gestalt ao questionamento de um princípio implícito na teoria behaviorista, que é a relação de causa e efeito entre o estímulo e a resposta. Porque para os gestaltistas, entre o estímulo e o meio que fornece a resposta do indivíduo, encontra-se o processo de percepção. Então, para os gestaltistas, eles vão analisar a percepção que aquele indivíduo tem dentro daquele ambiente que ele está inserido. O indivíduo, ele percebe como o indivíduo percebe como ele percebe são os dados importantes para a compreensão do comportamento humano. Então, o confronto entre a teoria do Gestalt e a teoria do behaviorismo pode ser resumido na posição que cada uma dessas teorias vai assumir diante do objeto da psicologia. Ambos vão ter o comportamento, pois tanto a Gestalt, tanto o behaviorismo vão definir a psicologia como a ciência que estuda o comportamento. Só que a grande diferença está aí para a Gestalt na percepção. Esse fenômeno da percepção, ele é norteado pela busca do fechamento, da simetria, da regularidade dos pontos que compõem uma figura, por exemplo, no objeto. Aqui, nessa imagem, você procura fechar a imagem. Você não vê ela, a parte de trás única, você fecha como se fosse uma página. Então você consegue ali enxergar, por exemplo, os rostos, né? Rudolph dá um bom exemplo da tendência à restauração do equilíbrio na relação parte-todo, tá? De que modo o sentido da visão se apodera da forma. Nenhuma pessoa dotada de um sistema nervoso perfeito apreende a forma avaliando os retalhos da cópia de suas partes, o sentido normal da visão. Apreende, então, aí por um padrão global. E por último, tá? Nós temos aqui a psicanálise aí de Freud, tá? Trouxe essa frase aqui de Freud que diz assim: um sonho é a satisfação de que o desejo se realize. A psicanálise, ela se difere um pouquinho ali da Gestalt e também do comportamentalismo, ou seja, do behaviorismo, porque o campo ali, né, clínico, é a investigação teórica da psique humana, né, do inconsciente principalmente. O objetivo do método freudiano é compreender e analisar o homem enquanto sujeito inconsciente. Freud, ele não estava preocupado com o ser humano na sua consciência, mas na sua inconsciência, tá? A psique, né, vem uma palavra grega, ela é usada para descrever a alma ou o espírito, mas veja essa alma e esse espírito não como a alma e o espírito da religião, das religiões, né? Mas como a alma e o espírito do nosso inconsciente, tá? É uma palavra relacionada com a psicologia, com a conotação, por exemplo, de mente, de ego, tá? Quando, por exemplo, a gente vê a palavra ego sendo utilizado ali nas teorias da psicanálise de Freud, esse ego ali tá querendo se referir à psique, à alma ou espírito, tá? É usada nessa palavra por psicólogos contemporâneos para evitar as ligações com a religião. Hoje a gente usa muito mais a palavra ego, mente, para evitar essa ligação mesmo com a questão da espiritualidade e até mesmo com a religião. Quais são os métodos de investigação? Um método é interpretativo. Ele busca ali o significado oculto
oculto que é manifesto por meio de ações e palavras. Ele vai fazer ali o estudo, por exemplo, dos sonhos, dos delírios, das associações livres ou, né, e atos falhos. Ele vai falar que tudo isso é fruto do nosso consciente. Nós sonhamos o que sonhamos porque tem algo ali sendo suprimido dentro do nosso inconsciente e muitas das vezes elas são manifestos dos nossos comportamentos também. A prática profissional, ela vai se referir à forma de tratamento, que seria ali a análise, que busca o autoconhecimento. Ele vai buscar também uma coisa chamada cura, né? Atualmente o exercício, por exemplo, da psicanálise ocorre de muitas outras formas, como forma ali de aconselhamento, de orientação e até mesmo aplicação no trabalho com grupos, tá? Instituições, análise e compreensão de fenômenos sociais relevantes, as novas formas de sofrimento psíquico, o excesso, por exemplo, do individualismo no ser humano aí nesse mundo contemporâneo, assim como a exacerbação aí da violência, tá? Ele vai dividir aí a nossa mente, né, esse espírito em superego, ego e o id. Ele vai falar que o superego é a parte que é parcialmente inconsciente. Ele vai falar que o ego é a parte também parcialmente inconsciente, mas nós temos uma parte chamada id que é totalmente inconsciente. O superego, ele é ali responsável pela interiorização da autoridade do país, constituído, por exemplo, por regras, normas, ideais. Ou seja, o superego é a parte da nossa mente que agrega todos os valores, regras e as normas. O ego é o representante da realidade do mundo externo, tá? O ego, ele deriva do id e ele procura satisfazer os nossos impulsos, mas o superego, ele controla o nosso ego, tá? E o id é o reservatório da nossa energia psíquica, da libido. Lá tudo acontece, tá? Eu trouxe até essa imagem aqui em cima bem interessante, do id, o ego e o superego falando. O id, eu quero isso, tudo pra ele vale, né? Tudo pro id vale. O ego, ele fala assim, ele é aquele que fica entre, né, o id e o superego. Ele acha melhor ter cautela e me conter, né? Ele é ponderado, ele fica entre o id e o superego. Já o superego, isso não é certo, porque eu sou guiado pelas normas, pela autoridade do país, pela autoridade dos pais, da família e por aí vai, tá? E assim nós finalizamos aí os conteúdos da nossa apostila, os conteúdos do módulo de Psicologia 1. Espero que você estude bastante e se dedique para a nossa prova, tá bom? Foi um prazer ser sua professora e até o próximo módulo.